Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ângela Paiva, eu sou sou coordenadora central, né? Esse é o meu nome oficial, da Cooperação Internacional da PUC, e é um prazer estar aqui, é um prazer estar fazendo essa segunda-feira no mesmo formato que nós fizemos no ano passado, né? Uma feira online, juntando os alunos da PUC com os nossos parceiros, né? Vários parceiros vão estar aqui falando para vocês. Nós temos umas mesas também consulares, ou seja, vai ser uma feira muito interessante para vocês terem informações sobre os intercâmbios possíveis, né? Nós temos vários. E, para começar, eu quero passar a palavra para o Danilo Marcondes, que é professor de filosofia da PUC e é também coordenador central de internacionalização. Ele cuida da internacionalização no nível institucional, né? Antes de passar a palavra para o Danilo, eu queria muito agradecer a toda essa equipe que está aqui, né? É uma equipe que montou essa feira com muito sucesso e vai ter muito trabalho até quinta-feira, né? Então, eu desejo a todos uma ótima feira, uma ótima troca de informações, né? Assim que nós acabarmos essa apresentação, nós vamos ouvir o Ricardo o Daniel e a Nancy falando sobre todas as possibilidades de intercâmbio. Danilo, passo a palavra para você, então. Tá? Obrigado, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa nossa feira virtual de internacionalização. Como a Ângela disse, eu divido com ela o trabalho de internacionalização na universidade. Ela cuida da parte da CCCI, a coordenadora central do CCCI, do intercâmbio institucional. Eu sou coordenador central de internacionalização, eu trabalho com os convênios, com visitantes e assessoro o nosso reitor, Padre Josafá, quanto a isso. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesse sentido de trazer para vocês o que significa para a PUC a internacionalização. A PUC foi pioneira no processo de internacionalização nos anos 70, né? O nosso primeiro intercâmbio começou lá, que dura até hoje, começou lá na Universidade da Califórnia, inicialmente pequeno, depois foi se ampliando, chegou a ser um dos nossos maiores convênios. E, a partir desse convênio, se ampliaram outros convênios com os Estados Unidos, principalmente, mas logo em seguida também com a União Europeia. Então, nós temos hoje mais de 100 convênios ativos e que estão realmente funcionando muito bem nessa parte de intercâmbio. Nós temos recebido reitores responsáveis pela parte internacional de muitas universidades. Isso tem nos permitido estabelecer esse vínculo, esse elo com essas instituições. Isso é muito importante para a PUC, porque isso significa internacionalização como um projeto acadêmico. Nós acreditamos que na formação de vocês, na formação de nossos alunos, a experiência internacional é muito importante. Nós gostaríamos de ampliá-la, é claro, mas isso depende de bolsas, de apoios. Nós temos conseguido bolsas e apoios de várias instituições, né, europeias e americanas, que tornam possível esse intercâmbio sem custo para o aluno, mas, na maioria das vezes, a gente precisa realmente de que esse intercâmbio seja pago, assim como a mensalidade é paga. Então, intercâmbio significa isso, né? A gente faz uma troca e uma universidade no exterior abre vaga para um aluno nosso, para vocês, no caso, e nós abrimos vaga para uma universidade do exterior aqui, né? Então, isso significa intercâmbio, vocês não pagam lá e eles não pagam aqui. Isso facilita muito essa possibilidade de vocês terem uma experiência no exterior. E, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da formação de um aluno, a formação de um estudante, a experiência no exterior é fundamental, porque ela abre novas perspectivas culturais, não só acadêmicas, de cursos que vocês fazem, mas culturais do outro país em que vocês vivem, da convivência que vocês têm com uma outra cultura, e tudo isso que vocês podem aprender nesse sentido mais amplo. Vocês podem participar da vida de uma outra comunidade, de uma outra sociedade durante esse período, e isso é muito enriquecedor.
e é muito importante na formação. Tanto que hoje é muito reconhecido nos currículos, né? Quando vocês apresentam os seus históricos e os seus currículo vitae para se candidatar a um emprego, um dos fatores fortes da empregabilidade é a possibilidade de intercâmbio, de ter feito o intercâmbio internacional. Então, a PUC valoriza isso e oferece essas possibilidades em várias modalidades. Vocês têm desde o intercâmbio regular, que dura um semestre, pode eventualmente ser prorrogado. Vocês têm um intercâmbio de duplo diploma, que é um intercâmbio que depende de convênio de alguns cursos nossos com universidades no exterior. Vocês podem passar um período um pouco maior e daí sair com um diploma da PUC da outra universidade. Vocês podem ter intercâmbios mais breves, através de cursos mais curtos. Vocês podem ter intercâmbios através de estágios que vocês realizam, ou que alunos do exterior fazem aqui. Então, as modalidades de intercâmbio hoje são muito variadas, e isso tem sido muito positivo. A avaliação que a gente recebe de vocês, dos alunos de modo geral, é muito positiva, porque eles mostram que tem sido uma experiência que trouxe para eles um benefício acadêmico grande e também trouxe para eles uma ampliação dessa experiência de vida, dessa forma de entender novas realidades, novas sociedades. Então, tem um lado acadêmico, estritamente, vocês vão receber créditos, vocês vão fazer disciplinas que talvez em alguns casos vocês não encontrem aqui, e tem também o lado cultural, vocês vão ter toda uma convivência com outra cultura, com outras culturas que podem significar para nós exatamente essa parte da formação que não é estritamente acadêmica, que não é estritamente curricular, mas que faz parte do que a gente entende pela formação de um aluno. Então, por isso a PUC tem sempre se empenhado no desenvolvimento do seu intercâmbio. Nós temos uma coordenação central de intercâmbio internacional, a equipe está toda aqui, tem trabalhado muito nessa linha, trabalhou muito na pandemia, inclusive, houve uma série de atividades online que nós realizamos. Alguns alunos nossos no exterior permaneceram no exterior, alguns alunos de universidades estrangeiras participaram de cursos aqui. A gente tentou manter, apesar de todas as dificuldades, né, de internacionalização, de intercâmbio, a gente tentou manter uma série de atividades online, isso funcionou muito bem. E agora nós estamos retomando e ampliando o que a gente vinha fazendo online através do intercâmbio já presencial. Então, nós já recebemos cerca de 160 alunos estrangeiros e estamos mandando agora para o exterior cerca de 160, dessa vez está mais ou menos, correspondeu, né, um pouco por coincidência, alunos nossos para o exterior. Isso é muito bom e isso certamente vai ser ampliado aí ao longo dos próximos semestres através da retomada dessas atividades. Tudo que a gente está planejando é feito com todos os cuidados protocolares, né? Até porque as universidades no exterior exigem isso também, nós exigimos de quem está vindo para cá, e as universidades no exterior exigem também, né? Vacinas, testes, uso de máscara, a política de cada universidade. A gente acredita que nós estamos, aos poucos e com os devidos cuidados, superando essa fase da pandemia, né, que foi realmente devastadora, primeira vez em 100 anos que o mundo passa por uma experiência desse tipo, e acreditamos que agora a gente possa começar a levar adiante a nossa política, que foi sempre muito bem sucedida. A avaliação da internacionalização da PUC pela própria comunidade de universidades brasileiras é muito positiva. A avaliação da internacionalização da PUC pelos rankings internacionais que avaliam esse processo todo é uma das mais altas da América Latina, é a mais alta do Brasil, juntamente com a USP. Então, isso é muito positivo para nós, isso mostra o reflexo desse trabalho que vem sendo feito com muita competência, com muita dedicação por todo mundo. E certamente vocês, ao conversarem com seus colegas que já fizeram intercâmbio e já tiveram essa experiência, eu sempre digo que a melhor propaganda é o boca a boca, ouvirão deles relatos nessa linha. Conversem, certamente vocês já conversaram, mas conversem com quem já foi para a instituição em que vocês estiveram, que essas pessoas vão falar sobre o que significou isso, vão dar dicas, vão incentivar vocês, com certeza. É dessa forma que a gente tem crescido, né? Os nossos alunos que têm estado no exterior, ao retornar, trazem
toda essa bagagem e estimulam, incentivam, motivam os seus colegas para irem também. Então, é isso que nós vamos ver durante essa semana. Nós estamos aqui fazendo a abertura, a equipe da CCCI vai falar com vocês, e ao longo da semana vocês terão contato com consulados, representantes de instituições, e vão falar para vocês das experiências que vocês poderão ter lá, e vocês vão ter chance também de fazer perguntas, de fazer comentários, de esclarecer algumas dúvidas que vocês têm. É normal, né? Esse é um período de muitas dúvidas e muitas incertezas, porque é uma experiência nova para quem está se candidatando, mas o absoluto sucesso de todo mundo que foi. Raramente alguém desiste, raramente alguém volta, né? Realmente é excepcional. Mostra a vocês que todas as dúvidas, todas as dificuldades serão superadas, sobretudo pela nossa equipe aqui, pelo pessoal que cuida dos alunos da PUC que vão para o exterior e que acompanha, não só cuida desse processo agora, entrevistas, documentos, etc., mas acompanha a presença de vocês lá e acompanha aí as preocupações das famílias. Daí a Nancy, ela vai falar para vocês, ela cuida exatamente dos nossos alunos, que são os outgoing, né, os que vão para o exterior. E ela tem uma experiência enorme e tem feito esse trabalho muito bem. Então, eu tenho certeza que vocês poderão ter um proveito muito significativo para a carreira de vocês com essa experiência de intercâmbio, e dou as boas-vindas nesse sentido e desejo muitas felicidades e muito sucesso nesse processo, nessa experiência que vocês terão no exterior. E a professora Ângela vai complementar aí essa minha fala. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos. Obrigada, Danilo. O Danilo estava dizendo, né, que a PUC está muito bem nos rankings, né? Nós somos a número 1 de internacionalização do Brasil, e isso acontece, né, porque nós temos uma equipe que está toda aí. Eu queria apresentar cada um da equipe, porque são peças que trabalham juntas, né, e para poder fazer essa dinâmica acontecer. Explicar um pouco só que o intercâmbio, vocês são convidados para participar de intercâmbio nas universidades parceiras, né? Que nós temos convênios. Está aqui a Cristine Duarte, aí na tela, ela é responsável pelos convênios, é responsável pela renovação dos convênios. Nós temos mais de 300 convênios que estão sempre sendo renovados, e isso possibilita o intercâmbio de vocês, porque sem essa ligação, né, com as universidades, não existe a possibilidade de intercâmbio. Por isso que é importante vocês estarem ouvindo a CCCI, porque todo o intercâmbio da PUC passa pela CCCI, né? Então, nós temos equipes que vão atender, por exemplo, temos uma equipe da a Linda Souza, que trabalha junto com o Mário Simões, com o Marcos Lebopan, né, que está aí, e com o... Cadê? Não está aí o Léo. O Léo não está, né? O Léo... está. Com o Léo trabalham o que nós chamamos de incoming, né, que são os alunos da PUC que vêm fazer intercâmbio aqui. Sem esses alunos da PUC que vêm, é impossível nós mandarmos alunos para o exterior, como explicou o Danilo, né? Porque vocês, quando vão para o exterior, vocês continuam pagando a mensalidade da PUC e não pagam nada lá fora, né? Então, isso é que é a possibilidade do intercâmbio acadêmico, né? Vocês, quer dizer, não pagam nada, vocês não pagam a universidade, certo? Vocês pagam estadia, né? Vocês pagam passagem, né? Isso quando não tem uma bolsa, né? Que depois a Nancy vai explicar direitinho. Mas, de qualquer maneira, é importante saber que, para ir para o exterior, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar a CCCI, que a CCCI orienta a CCCI. Temos uma equipe, a equipe da Nancy, né? A Nancy, o Renan, está aqui a Nancy, o Renan e o Guilherme, eles fazem toda a ligação a orientação e todo o encaminhamento dos procedimentos para irem para fora, né? Para vocês irem para fora. Então, é
é uma equipe que está muito azeitada, né? Nós trabalhamos juntos há muito tempo, né? Além desses programas de incoming, né? Que são os alunos que vêm, os alunos internacionais e dos que vão, então, vocês também têm possibilidade de fazer o intercâmbio de curta duração, que é o Daniel Castro, que está aí, ele é o responsável pelos intercâmbios de curta duração. Certo? Então, como vocês veem, temos aqui uma equipe que vai trabalhando junto. O Tiago é o nosso assessor ali vocês devem conhecer, quem já foi à CCCI, é a primeira pessoa que vocês e ele dá muitas dicas boas, né, Tiago? O Tiago trabalha na recepção da CCCI, né? A Carla, que está aí também, trabalha na administração de todas as demandas nossas, né? Então, nós temos... E o Daniel e o Ricardo é o meu vice-diretor, né? E o Ricardo, ele trabalha também como professor de português para os alunos que vêm, né? Ele trabalha no departamento de letras. Então, está faltando aqui... está faltando o Denis, que o Denis é o nosso suporte técnico, sabe tudo de informática, né? Todos os problemas que nós temos, ele resolve, né? Então, sem mais delongas, né? Eu queria passar a palavra para o Daniel e para o Ricardo. Só primeiro agradecer o Daniel e o Ricardo, porque eles fizeram o primeiro planejamento, né? Para isso acontecer, nós começamos a organizar, a bolar isso lá em novembro do ano passado, né? Depois temos que entrar em contato com as universidades, ou seja, é um trabalho meio que de formiguinha, está aqui pronto e tomara que dê tudo certo, né? Temos agora uma plataforma maravilhosa, queria agradecer muito a equipe da CCSAD, né? Que está aqui nos apoiando. Então, vamos agora torcer, eu espero que eu sei que vocês têm aula, vocês vão entrar nas reuniões que interessam a vocês, e hoje essa primeira apresentação, né, vai ser feita pelo Daniel e pela Nancy, que são as pessoas da CCCI encarregadas de atendimento para os alunos da PUC, né? Eles coordenam aí, eu chamo a equipe de assessores, né? Porque sempre tem que ter uma pessoa assim que coordene, é uma equipe grande, né? Eu costumo dizer que a CCCI é uma mini PUC, né? Porque nós temos alunos de fora, temos alunos que vão, temos alunos de curta, temos alunos de duplo diploma, como bem explicou o Danilo. E para que tudo isso funcione, para que a gente mantenha essa qualidade do intercâmbio reconhecido no Brasil e no exterior, eu acho que eu queria dar aqui publicamente um agradecimento muito grande a essa equipe toda que trabalha de uma maneira muito coordenada. Tá? Passo a palavra, então, agora para o Daniel e a Nancy, tá? Que vão falar um pouco mais sobre... Agora sim, vamos fazer as instruções concretas. Tá? Prazer e bom dia a todos. Ricardo, você quer falar algumas palavras antes? Na realidade, eu só gostaria de agradecer a toda a equipe pela ajuda que vocês proporcionaram para a gente conseguir colocar essa semana pronta do jeito que está. Agradecer o apoio da Ângela e do Danilo, que estão aí para nos guiar nessa jornada de intercâmbios. E, especificamente, gostaria de lembrar a todos que nós temos no nosso site todas as informações sobre os eventos que vão acontecer durante essa semana na feira. Gostaria que vocês observassem que a cada momento a gente vai ter um link específico para cada reunião. Então, vocês fiquem atentos, porque alguns dias nós teremos reuniões paralelas, então você vai poder escolher qual a que mais interessa. Temos instituições que vão se apresentar no mesmo horário, então, buscando um ajuste entre seu interesse e a apresentação, pedimos que vocês olhem com calma o nosso site. Já foi colocado aí no chat para vocês poderem lembrar e poder consultar.
Então, o site está bem completo, está dizendo quem vai participar, a que horas, e tem um link certinho. Então, por favor, atentem para esses links, para que vocês possam entrar na sala certa, de acordo com a sua necessidade. Especificamente, agora de manhã, nós vamos usar um link único, que vai agora desde a abertura, vai passar pela orientação, que vocês vão ter com a Nancy e com o Daniel, e depois também vamos seguir direto neste link para a mesa com intercambistas. Então, para hoje de manhã, especificamente, um único link para que vocês possam nos acompanhar. Tá bom? Obrigado a todos, então, sejam bem-vindos, bem-vindas, que essa seja uma feira produtiva para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos. Daniel, Nancy. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Também, para agradecer novamente a equipe toda da CCA e a equipe do RDC, que fez essa página, que ficou muito bacana, muito bonita. Eles foram atualizando o nosso... A gente já está até brincando que é o line-up, né, da feira. E realmente eles foram nota 10, né? Queria lembrar também que a feira marca o início das comemorações dos 30 anos da CCCI. Esse ano nós fazemos 30 anos. Como o professor Danilo lembrou, essa ideia toda começou, né, embrionária lá nos anos 70 e foi crescendo, crescendo. E hoje a gente, né, comemora 30 anos desse ano, né? Bom, Nancy, vamos passar para a orientação? Acho que você vai compartilhar a tela, certo? Tem que abrir aqui o microfone da Nancy, porque ela ficou com o dela mudo. Só um minuto. Bom dia. Eu vou compartilhar a minha tela, porque a gente vai fazer uma apresentação interativa. Vocês, se tiverem alguma pergunta, o meu colega Renan está aqui no chat, pode responder, e ele vai passando algumas instruções também sobre o nosso programa. Então, vou compartilhar a tela. Eu não sei se eu estou como co-host, mas... Está. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela, então. Então, nós somos a Coordenação Central de Cooperação Internacional, como foi bem apresentado pelos professores, e eu vou falar um pouco sobre os tipos de intercâmbio que nós temos. Nós temos o intercâmbio que a gente chama de acadêmico, que é um intercâmbio aberto a todos os alunos, que é por 1 ou 2 semestres. Nós temos o intercâmbio de duplo diploma, que é aberto a algumas áreas da universidade, como o departamento de administração, engenharia. No caso do direito, é um que a gente chama de LLM, né, que é um curso complementar à graduação, e a gente tem o duplo diploma no mestrado de psicologia. Além disso, a gente tem os programas de curta duração. Está em tela cheia. Não está? Só um minuto, porque o meu colega está dizendo que não está em tela cheia, então eu vou sair e voltar de novo. Tem que botar em tela cheia. Não está. Foi? Ainda não. Deixa em tela fechada quando você compartilhar em tela cheia. Espera aí. Vou fechar e abrir de novo, só um minuto. Vou entrar já. Com a tela cheia já. Foi? Foi, agora foi. Agora foi. Ok. Então, o intercâmbio acadêmico é o aluno, ele não para a graduação, ele não deixa de contar os créditos, então ele faz parte do seu curso numa universidade do exterior. Então, ele determina se ele quer fazer parte desse curso de 1 ou 2 semestres. É o aluno que escolhe, de acordo com o número de vagas que nós temos. É para alunos regularmente matriculados na graduação, no mestrado ou no doutorado. Nós temos hoje cerca de 146 alunos fazendo
os cursos no exterior, que estão matriculados na PUC, mas que estão fazendo parte do curso no exterior. O enfoque é sempre acadêmico, então a gente procura orientar o aluno para que ele possa fazer disciplinas que são correspondentes ao seu curso na PUC, mas certamente você tem a opção de fazer coisas que a PUC não tem na grade, mas que seriam complementares à sua formação. Esses intercâmbios têm que ser em universidades que são conveniadas à PUC, então, por isso, a necessidade de que os nossos convênios sejam sempre com universidades que têm tanto prestígio acadêmico quanto a PUC. O intercâmbio confere créditos e não há pagamento para a universidade internacional. O aluno continua pagando a PUC, ou se ele tem bolsa na PUC, a gente mantém essa bolsa. É importante explicar que as bolsas que não são mantidas são as bolsas que o aluno precisa estar na universidade. Por exemplo, a bolsa estágio, bolsa coral, essas bolsas a gente não consegue manter porque é necessário que o aluno esteja na PUC. Mas as bolsas de fraternas, bolsas de desempenho acadêmico, todas essas são mantidas. Nós temos alguns programas que oferecem bolsas de estudo. A gente aqui chama de bolsas de estudo as opções que a gente tem com ajuda de custo. O intercâmbio de duplo diploma, o aluno recebe 2 diplomas. Ele vai receber o diploma da PUC e o diploma da universidade para a qual ele for fazer parte do curso dele. Então, geralmente, é um intercâmbio que é buscado por alunos que têm muita excelência acadêmica, né? Há um critério mais exigente na hora da seleção, porque nós estamos fazendo um aluno, estamos organizando para que o aluno vá para ter 2 diplomas. Ele dura, em média, 1 ano e meio a 2 anos letivos. No caso da psicologia, como é um intercâmbio no mestrado, ele dura 6 meses, e ele é aberto para alunos de administração, engenharia e psicologia. Para o direito, é um LLM, que a gente chama. O enfoque é sempre acadêmico, são disciplinas que são pré-determinadas antes do aluno ir, tem que ser uma universidade conveniada, ele confere créditos tanto na graduação quanto no mestrado, esses créditos vão ser equivalentes aos da PUC, e nas mesmas condições, não há pagamento de mensalidade à universidade de destino, na universidade internacional. O aluno fica responsável somente pelas despesas pessoais. E alguns desses programas também oferecem ajuda de custo. Os pré-requisitos para se matricular nos programas de intercâmbio. Tem que estar matriculado, né, na PUC, não pode ter matrícula trancada, tem que ter cursado, no mínimo, 40 créditos, que equivale mais ou menos ao 3º período. Geralmente, quando você está no 3º período, você já tem 40 créditos cursados, independente do seu curso. Para alunos que são transferidos, a gente exige que tenha pelo menos cursado 2 semestres na PUC. O aluno não tem que, comprovadamente, não estar em vias de completar os estudos durante o intercâmbio. Isso quer dizer que o aluno não pode completar os estudos durante o intercâmbio. Ele tem que voltar à PUC e cursar mais um semestre. O aluno precisa comprovar proficiência na língua da instituição de destino, e aí sempre tem uma pergunta que é se precisa falar inglês para ir para Portugal. Depende, se você for para uma universidade em Portugal e quiser ter aulas em inglês, sim, você precisa comprovar a proficiência, né? E há 3 critérios que o aluno pode justificar, que é TCR igual ou maior que 7, estar entre os 50% melhores do seu departamento e não possuir mais que 3 reprovações. Um esclarecimento importante aqui é que estar entre os 50% melhores do seu departamento, você pode consultar na nossa página, o Renan está colocando essas informações aqui no chat, e 3 reprovações, não contam os trancamentos. Esses critérios que estão em amarelo, o aluno pode justificar. O comprovante de proficiência geralmente gera muita dúvida. Então, a CCCI exige que o aluno tenha uma proficiência avançada, o que a gente chama de que ele seja capaz de assistir aulas na universidade de destino sem dificuldade. Então, a gente pede um mínimo de 80 no TOEFL, de 6 no IELTS, ou que use o comprovante de certificação da PUC-Rio. Além disso, existem vários comprovantes que podem ser usados, que são ligados a unidades consulares, que é o caso da Aliança Francesa, que tem
cursos específicos ou certificados específicos para quem precisa comprovar proficiência em francês, a Casa de Espanha, o Instituto de Cultura Italiana, e em alemão eu não vou me habilitar a falar esse nome, mas em alemão, geralmente os alunos do Cruzeiro têm essa certificação. E é necessário que esse comprovante seja apresentado até o fim do período de inscrições, que é agora dia 20 de maio. Nesses itens que eu falei, que da Aliança Francesa, da Casa de Espanha, a gente exige um mínimo de B1, que é um nível equivalente ao 80 do TOEFL ou 6 do IELTS. A PUC, em parceria entre a CCCI e o Departamento de Letras, criou um certificado internacional de proficiência, que a gente chama de CIP, que tem um custo muito acessível, é muito mais barato que qualquer uma das outras certificações, está com inscrições abertas até o dia 25 de abril. Essa é uma prova que tem as mesmas partes de todos os comprovantes internacionais, então ela tem uma parte escrita e uma parte oral. Esse semestre ainda permanecerá com as provas online, e esse semestre nós teremos em espanhol, francês e inglês. Esse certificado também é oferecido em alemão, mas este semestre especificamente nós não teremos. A aplicação da prova é sempre antes do período de inscrições e o resultado também sai antes do período de inscrições. Mas é importante que o candidato se certifique de que a universidade para a qual ele vai se candidatar aceita esse certificado. Essas informações estão na nossa página, tem uma lista de universidades que aceitam, em torno de 187. A gente, agora de manhã, teve mais uma universidade que passará a aceitar, e é, inclusive, uma universidade que estará na feira participando, que é o Excelia Group. Eles vão aceitar o nosso comprovante também de proficiência para inglês e francês. Então, o aluno pode usar esse certificado e a gente pede um mínimo de B1 nos idiomas, mas tem que se certificar porque algumas universidades exigem notas superiores. Um bom exemplo disso é a Universidade da Califórnia. Para ir para a Califórnia, você não pode ter somente o B1. Então, a gente sempre pede que o aluno verifique que tem um PDF para cada universidade com essa informação, na nossa página também. Eu estou andando para o outro lado. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Daniel, que ele vai falar um pouco sobre os cursos de curta duração. Obrigado, Nancy. Pois bem, além do intercâmbio acadêmico, nós temos também os programas de curta duração, que basicamente eles têm como objetivo que o aluno se desenvolva num idioma ou se desenvolva em algum aspecto da sua carreira profissional, né? Esses programas normalmente acontecem no período de férias e tem a duração que varia bastante. Ela pode ser de 2 semanas, 3 semanas, até o máximo de 9 semanas, que normalmente acontece no período de férias de janeiro e fevereiro. Os cursos voltados para idioma acontecem nos idiomas mais regulares, que a gente, mais comuns que a gente vê. O alemão, o espanhol, o francês, o inglês e o italiano. E, normalmente, o aluno vai fazer uma prova de nivelamento quando chegar na universidade de destino. Essas universidades nós selecionamos elas com base nas parcerias que nós já temos, principalmente nos intercâmbios acadêmicos. E a gente entende que esses programas eles funcionam para o aluno não só se desenvolver no idioma, mas testar também a experiência de intercâmbio. Às vezes, antes de fazer um intercâmbio acadêmico, é legal você ir passar algumas semanas lá para descobrir se é aquilo mesmo que você quer, se é aquela cidade, se é aquela instituição, e até o seu próprio departamento, porque mesmo fazendo um curso de idioma, você tem a chance de conhecer um pouquinho dos departamentos da universidade, os departamentos mais acadêmicos. Além dos programas de idioma, a gente tem esse que a gente chama de summer schools, ou programas profissionais, que acontece mais ou menos no mesmo molde, em termos de duração, em termos de época. E hoje em dia existe uma infinidade de programas lá fora, oferecidos por universidades de bastante renome. E a gente tem um filtro na nossa página, que é uma forma dos alunos fazerem uma primeira pesquisa sobre os cursos que eles poderiam fazer ou têm interesse em fazer lá fora. Agora, o processo é um pouquinho mais complicado, porque existem cursos de todos os níveis, vai ter uma sessão na quarta-feira, de todas as durações. Pode ver o horário, que eu não consigo olhar.
Então, se o aluno ele quer participar de um curso que seja para o desenvolvimento profissional dele, seja um curso mais intermediário ou avançado, ele já vai ter que demonstrar que tem conhecimento não só do idioma, mas também do próprio tema que vai ser estudado durante o curso, né? Bom, eu acho que sobre os programas de curta duração é mais ou menos isso. Tem uma grande diferença, que é com relação à reciprocidade, em relação ao intercâmbio acadêmico. Os intercâmbios acadêmicos, como a Nancy falou e como já foi falado, eles são baseados na reciprocidade, então a gente recebe um aluno internacional para abrir uma vaga para o nosso aluno ir lá para essa específica instituição. Nos intercâmbios de curta duração, a coisa não funciona assim. Então, não existe essa reciprocidade e, por isso, o nosso aluno não tem um número limite de vagas, mas, em compensação, o aluno também tem que ir pagando. Então, quando a gente recebe um aluno internacional para fazer, por exemplo, um curso de português, ele paga a PUC, e quando o aluno da PUC vai fazer um curso de alemão, de francês, inglês, espanhol, ele também vai pagar a instituição de destino. Basicamente é isso. Você quer complementar? Você está sem áudio. O meu microfone ele não está deixando eu abrir e fechar, desculpe. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa necessidade dos idiomas, né? E avisar que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma sessão falando especificamente sobre isso, inclusive o professor Leonardo, do Departamento de Letras, que coordena a certificação da PUC, vai fazer uma apresentação explicando sobre esse certificado da PUC. Né? E, além disso, eu queria falar um pouco das nossas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, que é voltado para os alunos da PUC. Todos os dias a gente coloca uma informação sobre as universidades parceiras, que a gente chama de Universidade do Dia. Então, a gente sempre procura dar uma informação mais específica, falar sobre algum convênio novo, alguma universidade que passou a aceitar determinada informação. E a gente tem um grupo que a gente chama de um grupo de acolhida, que é o grupo Brother Carioca. O grupo Brother Carioca é um grupo que formado por alunos brasileiros que foram tão bem recebidos numa universidade no exterior que eles replicaram esse modelo aqui e eles fazem várias atividades com os alunos internacionais que estão na PUC nesse momento. Então, nesse mês já teve uma caminhada e um piquenique na Lagoa. E aí a programação está toda no Instagram deles, eles fazem várias atividades. É importante participar desse grupo para quem gosta de se comunicar com as pessoas que são dessas universidades. É um bom gancho para você falar um pouco como é o ensino, como funciona a instituição, onde morar, o que fazer quando você for para essas cidades. Então, é muito bom nesse sentido. E o nosso Instagram é mais de informações. Então, eu sugiro que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Além disso, eu vou compartilhar aqui os nossos contatos. A gente está à disposição para que as pessoas possam falar com a gente sobre qualquer informação. A gente está atendendo com horário marcado, mas é só enviar um e-mail, tá? Aqui o e-mail do meu colega Renan, que está acompanhando todos os alunos que mandam mensagens aí pelo chat, e ele está falando, ele vai marcar um horário para você, se você quiser um atendimento especial, se você quiser entender mais sobre as oportunidades com ajuda de custo, ou alguma questão específica que não ficou claro aqui, porque a gente fez uma apresentação mais condensada. Eu vou colocar aqui no chat agora a informação sobre a reunião que vai ter sobre proficiência, mas eu passo a palavra para os meus colegas aí que vão continuar com as informações sobre intercâmbio. Nancy, se você me permite, eu posso fazer um comentário? Claro. Olha só, a Nancy, o Renan e o Guilherme estão apresentando, né, todo o panorama que nós temos de intercâmbio, e o Daniel de curta duração. O mais importante para vocês é vocês planejarem com bastante antecedência o intercâmbio, né, para ver qual é a proficiência que vocês têm que ter na língua, juntar dinheiro, né? Quer dizer, isso é muito importante, fazer um planejamento prévio e ter boas notas, como a Nancy falou, né? Vocês têm que ter boas notas para poder fazer o intercâmbio, porque não é uma questão nossa. As universidades lá fora não aceitam, né?
Tá? Então, é isso. Eu queria só complementar um pouquinho. Na verdade, o intercâmbio ele tem que ser entendido como um grande projeto de formação. Isso. Ele entra na formação dos alunos durante a sua graduação, até mesmo na pós-graduação, né? Então, como a professora Ângela estava dizendo, é importante se preparar para isso, né? O aluno, para fazer intercâmbio acadêmico, ele tem que ter terminado pelo menos, tem que ter completado pelo menos 40 créditos aqui na PUC, o que dá mais ou menos o terceiro período. E aí ele passa por uma banca de seleção, que vai determinar qual aluno vai para qual universidade. E esse processo, na realidade, o aluno vai acabar cursando a partir do quinto período lá fora, né? Então é importante saber assim, o que o aluno estaria fazendo no quinto período aqui na PUC, ou no sexto, a partir do quinto período. Que disciplinas o aluno gostaria de fazer lá fora? São disciplinas que vão bater com as disciplinas aqui da PUC, ou são disciplinas complementares que nem existem aqui na PUC, vão ser aproveitadas aqui como um tópico especial ou alguma coisa assim, né? Eu queria chamar a atenção para vocês, porque logo depois dessa sessão de orientação, a gente vai ter uma sessão de bate-papo. E, na verdade, nós teremos 3 sessões de bate-papo ao longo da feira, e é um momento muito bacana de trocar experiência com os alunos internacionais e alunos brasileiros, alunos internacionais que estão aqui na PUC no momento, ou que participaram de algum intercâmbio aqui na PUC recentemente, já voltaram para os seus países de origem, e os alunos da PUC que já fizeram intercâmbio ou que já estão selecionados. Alguns estão em intercâmbio nesse momento lá fora, né? Tem alunos que já retornaram. Então, assim, vai ser realmente um bate-papo de aluno para aluno, né? E com o grande objetivo de trocar experiências. Eu queria só complementar também, desculpe, Nancy, que é muito importante isso que vocês estão apresentando, mas também é muito importante que vocês saibam que o escritório da CCCI está sempre pronto para atender, né, para ver, que são várias dúvidas, tomara que vocês tirem várias dúvidas agora desses encontros, né, vocês vão ter uma reunião com os alunos que já fizeram intercâmbio, essa é uma reunião muito boa, que é logo em seguida, né? Mas eu acho que a ideia é que vocês nos procurem, que vocês sejam orientados pela equipe do Outgoing, porque a experiência acumulada é muito importante para ter as boas indicações, né? E uma outra coisa, que tem uma pergunta aí no chat, quem é da pós-graduação tem um pouco, é um pouco diferente a questão do intercâmbio. Depende do programa, depende de qual é a pós que vocês querem fazer, se vai ser ligado a algum projeto. Então, procurem a CCCI para ver se é apenas o intercâmbio simples na pós, que pode ser, né, um semestre ou 2 no mestrado ou doutorado, mas às vezes pode estar ligado a projetos acadêmicos. Aí vocês têm que falar com os professores dos respectivos departamentos de vocês, certo? Desculpe, Nancy, Renan, Guilherme e Daniel, mas as informações vão saindo assim para vocês, né? Então, só para reforçar, o nosso período de inscrições é até dia 20 de maio, mas as inscrições já estão abertas. Nós ainda temos algumas palestras em alguns departamentos. Na última sexta-feira, a gente fez com o pessoal da economia. Então, a gente está organizando algumas conversas por departamento. E a próxima é no IAG, né? A gente vai fazer uma palestra com o pessoal da administração, vai falar um pouco sobre os intercâmbios de duplo diploma que o IAG tem. A gente vai ter uma sessão com a universidade que organiza esse duplo diploma com a PUC, que é a SUNY New Paltz. Então, é importante também quem tem interesse no duplo diploma que possa participar dessa palestra. A gente pode falar sobre várias informações que vocês tenham, qualquer dúvida, qualquer informações, basta mandar um e-mail, né, para o nosso grupo e a gente vai ajudar. Não sei se alguém tem alguma dúvida que queira mandar no chat, a gente está à disposição. Eu acho que agora a gente poderia abrir para umas perguntas, né, mãe?
Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Não sei se vocês têm como habilitar as pessoas a perguntar. Abrir os microfones. A gente pode habilitar se for necessário, se alguém quiser falar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí que a gente habilita o microfone. Ou então escrever no chat, né? A mãozinha virtual aí, que a gente já ajuda. Isso aqui é uma orientação eficiente, né? Sem dúvidas. É claro que vocês vão ter dúvidas ao longo do tempo, né? Mas a ideia é que vocês agora... Então, tem uma dúvida aqui. Qual é o último dia para decidir as 3 faculdades? Quando o candidato se inscreve, ele pode escolher 3 universidades com as quais ele gostaria de fazer o intercâmbio. Funciona assim, vocês indicam quais as 3 em ordem de preferência. E aí a banca de seleção indica para qual das 3 você vai seguir. Nesse primeiro momento, a gente sugere fortemente que você já comece sua inscrição online, já coloque lá qualquer universidade, e aí até o dia 20 de maio você pode alterar essas opções. A gente já sugere que você já comece a sua inscrição online, porque você precisa pedir carta de recomendação dos professores da PUC, então eles precisam de tempo para preencher essas cartas, né? Então é importante que você já faça. Então, como é que você pode decidir sobre essas universidades? Você pode fazer a escolha de trás para frente. Quais os países que eu não iria? E aí, a partir disso, você separar dentro dos países que você gostaria de ir, se o intercâmbio, se as universidades com as quais a gente está com vagas abertas neste semestre são do seu interesse. Então, lá tem um PDF dizendo tudo que aquela universidade tem, os links para a universidade, áreas que a universidade oferece, você pode escolher, né? Sei lá, faz um ranking de 5, e aí conversa com algum professor da sua área, dentre essas 5, quais são as 3 que seriam melhor para a sua área. Então, é importante isso. E, por enquanto, estão entrando faculdades novas. Sim, a gente consegue vagas até os 5 minutos faltando para encerrar as inscrições. Acontece com frequência da gente conseguir mais vagas ou conseguir que alguma instituição abra vaga um pouco depois da nossa inscrição iniciar, porque os períodos de aula nos outros países são muito diferentes do Brasil. A Camille levantou a mão, a gente pode responder a pergunta dela e depois voltar aqui para o chat, que também tem outras perguntas. Vocês podem habilitar aí para ela abrir? Pode falar, Camille. Oi, gente, bom dia. Então, Bom dia. desculpa levantar a mão. Nada. Eu acabei de chegar e eu acho que provavelmente eu não tenho chat, mas deviam ter dúvidas antes da minha. É que eu estou em aula agora e eu entrei rapidinho só para perguntar onde que eu consigo a gravação dessa reunião. Teria como eu conseguir assistir essa reunião, a gravação? Oi, Camille. Obrigado pela sua atenção aí. Sim, a gente vai disponibilizar todas essas gravações através do ECOA. Então, eu não sei te dizer ainda se vai ficar direto na plataforma do ECOA ou se vai ter um link via CCCI. Se vai ficar no site da CCCI, onde é que vai ficar ancorado esse link, tá entendendo? Mas vai ser disponibilizado sim. Tem uma pergunta aqui no chat que é bem pertinente. Caso o aluno não seja selecionado, é possível se inscrever em outros anos? Sim, pode se inscrever quantas vezes julgar conveniente. A gente já teve casos de alunos que foram selecionados não para a primeira opção, como eu falei, eles podem escolher 3, e aí ele desiste e se inscreve novamente no ano anterior. Não tem o menor problema, o aluno não tem nenhum demérito, não fica um registro de que desistiu ou que não foi selecionado na primeira tentativa, não tem o menor problema. A gente vai colocar no Instagram, assim que disponibilizar as gravações, a gente vai publicar no Instagram, que já está disponível, pode deixar. Deixa eu aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre essa escolha das universidades. Um pouquinho antes de encerrar o período de inscrições, né? A Nancy disponibiliza um quadro de vagas, e ali vai dizer quantas vagas nós temos para cada instituição. E é importante que todos os alunos façam seu dever de casa e pesquisem sobre essas instituições.
Não adianta você querer ir para uma universidade que o seu amigo falou que é muito legal, mas às vezes é legal para ele, às vezes não é legal para você, né? E converse com amigos, converse com professores. O objetivo é que você pegue o maior número, né? Se municie do maior número de informações que você puder para fazer sua decisão. E como a Nancy falou, você tem 3 opções, né? Você pode escolher 3 opções no mesmo país ou em países diferentes. Mas o importante é que você fundamente essas escolhas, né? Por que você quer ir para uma universidade na Alemanha, outra na França e outra em Portugal? Né? A coisa tem que fazer sentido para a sua formação aqui. Né? Não se trata de turismo. E acho que uma outra questão que faz sentido levantar aqui é que, a princípio, você vai escolher essas 3 opções, mas o nosso formulário de inscrição te dá a opção de você colocar que a CCCI te indique para uma 4ª opção. Então, às vezes, o aluno está numa lista de escolhas de universidades, de parceiras, que são muito concorridas e tem muitos alunos concorrendo que são muito bons, tanto quanto esse que se inscreveu. Então, se você tem a possibilidade de marcar uma 4ª opção, se você acha que é válido que a CCCI te indique para um outro lugar, marque essa opção, porque se você marca essa opção, às vezes você não consegue na universidade principal que você queria, mas tem a possibilidade de ir para uma outra, que a CCCI pode te indicar que haja uma similaridade com o perfil de intercâmbio que você gostaria na sua primeira opção, por exemplo, e aí você pode aproveitar essa oportunidade. Porque, assim, há pessoas que aplicam para o intercâmbio logo no início e, se não conseguirem, podem voltar, mas tem gente que precisa deixar mais para frente para o curso. Então, se você deixar mais para frente e não tiver uma possibilidade de uma 4ª opção e perder as suas 3 primeiras, você acaba perdendo a possibilidade do intercâmbio também. Então, é uma boa ideia você deixar essa 4ª oportunidade em aberto para que possamos fazer algumas sugestões. É claro, você vai aceitar ou não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade de você ver algo que você não tinha visto nas suas 3 primeiras opções. Então, respondendo aqui o Felipe, ele perguntou, caso selecionado, em que momento é necessário se inscrever nas disciplinas? Uma vez selecionado, a gente vai acompanhar todo o seu registro na universidade de destino, e aí algumas universidades você escolhe as disciplinas daqui, e algumas universidades preferem que você escolha quando chegar lá. Mesmo nas universidades que você escolhe aqui, muitas universidades pedem que, quando o aluno chegue no destino, vá até o escritório internacional, porque eles conversam com você sobre as suas escolhas, para entender melhor, às vezes para fazer até calibrar um pouco a sua expectativa. Um exemplo clássico que a gente fala é que, por exemplo, a Universidade de Edimburgo, que está com inscrições abertas agora, eles têm um advisor que vai sentar com você, vai olhar as suas escolhas e vai dizer o quanto ele acha que é pertinente entre os temas que você escolheu e o seu histórico. Eles fazem essa checagem com cada aluno que vai para o intercâmbio. Isso é muito legal, porque às vezes você escolhe uma universidade que você achou que tem muito a ver com o seu interesse, escolhe disciplinas que sejam muito específicas e, às vezes, eles têm uma opção que é um pouco mais abrangente ou que pode te acrescentar muito mais. Então, sempre tem essa orientação também na universidade de destino. E aqui na CCCI, a gente faz meio que uma checagem do que você está escolhendo, para não escolher, por exemplo, uma disciplina que não tenha nenhuma relação. No semestre passado, por exemplo, a gente teve um aluno que foi para a Suécia e ele fez sueco. É muito bacana isso, só que essa é uma disciplina que ele não vai conseguir equivalência, mas que ele quis fazer porque ele achava que, para viver naquele país, ele queria ficar mais integrado e fez sueco. Então, ele conversou com a gente quando chegou lá, a gente conversou um pouco por chat e tal, e ele falou, eu queria fazer sueco, mesmo que não tenha equivalência na PUC, porque isso é importante para a minha vida, assim, já que eu fui para a Suécia, né, fazer o intercâmbio. Então, tem esse sentido. Uma outra dica muito boa de você saber sobre disciplinas e sobre como é viver em cada país é você verificar na nossa opção relatórios de viagem. Nessa opção no nosso site, você pode consultar o relato de quem esteve em intercâmbio. E a pessoa fala um pouco sobre como
disciplinas sobre cidade, sobre custo de vida, sobre como foi viver aquela realidade, sobre como a universidade funciona, que às vezes é muito diferente da PUC, né? Então, é uma opção que eu sempre recomendo que faça. Alguns países também têm uma exigência de que você tenha determinado recurso financeiro antes de que você tenha que comprovar isso para a imigração. Então, não é uma questão da universidade, é uma questão do país. Essas informações também estão no nosso site, vocês podem consultar. Não vale muito a pena a gente se deter aqui em muitos detalhes, porque é uma informação muito específica. Então, a gente recomenda que realmente procurem no site. Daniel tem uma pergunta no chat aí, se você quiser falar um pouco. Sim, eu vi. Sim, quem foi? A Camille. Obrigado, Camille. Sim, é possível fazer um intercâmbio de curta duração, até mesmo como forma de se preparar para o intercâmbio acadêmico. É possível fazer um intercâmbio de curta duração depois de ter feito o intercâmbio acadêmico. Na realidade, o intercâmbio de curta duração a pessoa poderia fazer até na qualidade de ex-aluno e poderia até indicar uma pessoa que não seja da PUC para participar também, né? Então, o intercâmbio de curta duração é realmente bastante flexível. E só para complementar o Daniel, tem alunos que fazem o intercâmbio acadêmico, esse de 6 meses, mais de uma vez. Não é uma questão excepcional, não, é recorrente. A gente tem alunos que gostam tanto que vão novamente, e às vezes para completar também sobre as informações eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e agora eu tenho interesse em fazer um também na Europa, então faz 2 vezes. Hoje, no fim do dia, a gente vai ter uma das sessões que é com os Estados Unidos, não é? E aí vai ter um representante americano, quer dizer, do consulado americano, para falar sobre as oportunidades de estudo nesse país. Então, um aluno que às vezes estava pensando somente em Europa, esse é o momento de tirar dúvidas sobre os Estados Unidos, conhecer um pouco sobre o sistema de ensino americano, como é que funciona o sistema de ensino. Então, é bacana também de assistir esse tipo de sessão. Eu vou ler mais uma pergunta que tem aqui no chat, porque acho que é para todo mundo. Então, a Carolina colocou: eu me interessei pela École Nationale Supérieure de Arquitetura de Versalhes, porém, no quadro de vagas de convênio para arquitetura, eu faço design e encontrei uma matéria da faculdade que acrescentariam no meu curso. Posso, por essa faculdade, uma das minhas opções? Sim, você pode. O convênio é de arquitetura, mas a arquitetura tem muitos pontos em comum com design. Então, design pode fazer coisas de arquitetura, arquitetura pode fazer coisas de design, e a gente já teve até um aluno de engenharia civil que quis ir para essa universidade. Mas aí eu volto para um outro ponto que eu falei lá no começo. Essa é uma universidade que só tem aulas em francês, ela não tem aulas em inglês. Então, é importante que você tenha um bom nível de francês, senão você não vai conseguir acompanhar o nível, você não vai conseguir acompanhar as aulas. Então, aí perde todo o sentido do intercâmbio. Então, é importante sempre verificar isso. Além disso, a gente tem universidades que têm questões próprias, e essa é uma delas. Essa universidade julga o aluno por portfólio. Então, você tem que preparar um portfólio para ser aceito por essa universidade. Mas todo esse detalhamento a gente pode fazer para você pessoalmente. É só nos procurar que a gente passa todas as questões. Ela não aceita inglês. Ela não tem muitas disciplinas em inglês. Ela tem 1 ou 2. Então, se você escolhe ir para uma universidade que é majoritariamente em francês, você tem que ir com a mente aberta que talvez você consiga fazer uma disciplina, 2 disciplinas. Então, a gente sempre esclarece que algumas universidades não têm todo o programa em inglês. Não é recorrente na França, não. É com esta universidade especificamente. Tá? Mas, assim, se você der uma olhada em... Eu acho que a Paris Dauphine tem arquitetura e e design, e é em inglês e francês. Não tenho certeza absoluta assim, de cor, mas eu acho que também tem as 2 línguas. Deixa eu ver se tem mais. Carolina, mais uma razão para você começar a aprender francês, entrar num curso, né, para ter francês, porque mesmo que as disciplinas sejam em inglês, por exemplo, universidades francesas, universidades alemães,
é muito importante entender o que está acontecendo ao redor, né? Porque quando vocês saem, vão para a rua, né? É um aproveitamento, é um outro aproveitamento da experiência de intercâmbio, quando vocês conseguem se comunicar com o povo local, né? E pensando nessa questão linguística também, é importante que você observe que essas instituições vão pedir a você o certificado, e os certificados eles vão ter os testes em datas específicas. Então, é importante que você observe isso também, se prepare e se inscreva para que você possa fazer o teste na data específica para ter o resultado a tempo para colocar no período de inscrição. Porque se você, às vezes, já fala francês fluente, mas não tem o certificado, não adianta porque a universidade não aceita. E se você perder os prazos, tanto do CIP, que é o certificado que é emitido pela PUC, como os de outros órgãos oficiais, você fica sem essa certificação e perde essa oportunidade também. Então, é importante que você veja as datas de certificação. O certificado da PUC, o CIP, é um certificado que está sendo aceito por mais de 180 universidades lá fora, né? Se me corrija se eu estiver errado. Sim, é isso mesmo. E, agora, nem todas aceitam, por isso que estamos insistindo aqui todos, que é muito importante fazer a pesquisa, é uma pesquisa individual, cada um quer para onde eu quero ir, quais são as disciplinas, né? Quais são os pré-requisitos, né? É muito importante ter todas essas informações e fazer, por exemplo, se eu só aceitar o TOEFL, fazer o TOEFL antes, porque o resultado demora às vezes. Então, muitas vezes o aluno quer fazer o TOEFL, faz e não tem o resultado na época das bancas. Nancy, você podia falar um pouquinho agora das bancas, né? Como é que a gente faz a seleção? Eu só vou responder uma pergunta aqui da Camille, que ela está dizendo como são as oportunidades do curso de letras, se são menores que em outros cursos. Na verdade, não. Letras é o meu curso do coração, porque eu fiz de letras aqui na PUC, e eu acho que letras tem várias áreas que você pode cursar quase tudo aqui dos outros convênios. Todos os convênios que estão escritos, convênios gerais, são convênios que é aberto a todos os alunos da PUC, de todas as áreas. Então, você pode olhar lá no nosso quadro de vagas, vai estar escrito convênio geral, é um convênio que é aberto a todas as áreas da PUC e a todas as áreas desta universidade. Quando tem alguma questão de convênio específico, você pode ver que a gente faz uma referência lá e colocar lá assim, esse convênio é somente para alunos de arquitetura. Foi até uma dúvida aqui atrás que a Carolina falou, se é só arquitetura, eu sou de design, posso fazer? Então, letras tem a parte que é de produção textual, que aí a pessoa pode fazer disciplinas que têm a ver com produção de texto, tem a parte de literatura, que você pode fazer como uma parte de literatura comparada, você pode fazer a parte de empreendedorismo e fazer as disciplinas que são ligadas a isso, teoria do discurso, tudo isso. Aí, olha, eu já puxando a brasa para a nossa sardinha aqui de letras, e falando que a parte de tradução, tem muitas universidades que têm cursos de tradução excelentes, tem todos os programas em inglês, então você tem a possibilidade de melhorar a sua proficiência. Então, eu acho que é um curso que é muito amplo, que tem muitas áreas interessantes, né? E acho que alguém perguntou outra coisa. Filosofia, como são as oportunidades? Filosofia está no mesmo grupo de letras, né? Você pode ir para todas as universidades que sejam de convênio geral. Eu acho que a gente não tem, que eu me lembre, nenhum convênio que seja específico da filosofia. Então, você pode ir para qualquer um dos convênios, né? E também é um curso que é abrangente. Eu sempre dou de exemplo um menino que era da engenharia mecânica e pediu para fazer filosofia. Quando eu olhei o plano de estudos dele, tudo era de filosofia. E aí a gente chamou ele aqui na CCCI para conversar, para entender por que ele, sendo da engenharia mecânica, queria fazer tudo da filosofia. E ele explicou que o sonho dele de área a seguir era a filosofia. Porém, o pai dele falou que era um curso que ele não pagaria para ele fazer, né? E ele falou, então, eu estou fazendo engenharia mecânica, que tem a ver com os negócios da minha família, mas que no meu coração é a filosofia, e durante o intercâmbio eu vou fazer tudo de filosofia. Certamente ele não fez filosofia nenhum módulo avançado, mas ele fez
Eu vou falar errado, porque eu nunca acerto falar o nome dessa universidade, a Vrije University, que é na Holanda. Ele fez tudo de filosofia que fosse básico. Acho que ele fez umas 15 disciplinas. Ficou lá 1 ano fazendo várias coisas que ele gostaria de fazer pessoalmente. E foi bem bacana, assim. O relato dele é bem interessante. Eu acho que o que a gente está tentando destacar aqui é que quando o aluno vai fazer intercâmbio, ele faz matérias obrigatórias, matérias do curso dele, matérias, às vezes, que já são do nível intermediário mais avançado, mas ele faz também matérias eletivas, optativas. Então, assim, tem um leque muito extenso de oportunidades, né, que vão complementar a formação dele aqui, né? Eu acho que o grande diferencial do intercâmbio para a formação do aluno é essa, né? Então, complementando o que o Daniel falou, todos os cursos podem fazer muitas áreas que sejam correlatas. O que a gente pede é para não surtar muito, porque senão você não vai ter equivalência. Então, assim, fazer uma ou outra disciplina do seu curso, se você quiser ter equivalência, ou fazer disciplinas que sejam de áreas correlatas, porque quando você entra na PUC, entra você e mais pelo menos 30 iguais a você, que vão sair com um currículo exatamente igual. Então, quando você faz uma disciplina de uma área que seja correlata, uma disciplina que não é oferecida na PUC, o seu currículo ganha um lugar no mercado que o outro colega que não foi para intercâmbio provavelmente não terá essa oportunidade de ter esse diferencial, né? Então, o intercâmbio abre portas para você profissionalmente, pessoalmente. Você vai para um outro país viver sem, a primeira vez que você vai pagar suas contas, fazer a sua própria comida, se preocupar com as coisas pessoais, que na sua casa você tem uma estrutura. Então, a gente sempre fala muito sobre isso. É um momento de crescimento pessoal também, né? E muitas vezes você aproveita esse momento do intercâmbio para fazer áreas, né, diversas. Vocês não precisam se preocupar somente se aquele convênio é só da sua área. Você pode vir conversar com a gente se tiver alguma dúvida a esse respeito. E nós temos sempre uma referência dos professores que são da coordenação de graduação. Os coordenadores de graduação sabem falar sobre coisas específicas da sua área. Eu não saberei falar, por exemplo, profundamente sobre cursos que eu não tenho nenhuma formação. Então, a gente sugere que você pode conversar com os coordenadores de graduação sobre as suas questões, né? Deixa eu ver aqui que entraram algumas mensagens no chat, então vamos lá. As oportunidades do direito. O direito é um curso muito específico em que a gente não recomenda que você faça só disciplinas do seu curso. A gente recomenda diretamente, porque se você fizer direito civil, por exemplo, em Portugal, que é o direito mais próximo do nosso, ainda assim ele não é equivalente ao direito civil do Brasil. Então, o que é bacana para os alunos de direito? Relações internacionais, ciência política, estudar o direito em outro país, mas para que você tenha uma referência. Então, assim, a gente tem agora, acho que 4 alunos indo para Estrasburgo, para a Universidade de Estrasburgo. E esses alunos vão ter a oportunidade de fazer coisas que sejam do direito francês, mas que realmente não têm a ver diretamente com o direito brasileiro, elas são referência para o direito brasileiro, né? Então, assim, alguém perguntou aqui das oportunidades de história. Eu vou puxar logo um aluno que a gente tem agora, um aluno de doutorado, que está fazendo intercâmbio numa universidade na Argentina, porque justamente na história ele está fazendo uma tese sobre um autor argentino, e aí ele pediu para ir para uma universidade da Argentina estudar esse autor, era uma universidade em que esse autor deu aula. Então, ele está ali com todo o material sobre esse autor, e ele já mandou milhares de fotos, andei publicando no Instagram. A cada momento ele manda uma mensagem mais empolgado, falando que está adorando a experiência, porque ele está podendo fazer a pesquisa dele ali, com o material dessa pessoa. Então, foi muito importante para ele seguir para o intercâmbio num país que ele tem. Aí a Ingrid está perguntando aqui, seria mais interessante buscar por eletivas que agregue a qual rumo seguirá, referente ao direito? Sim, certamente. Eu acho que, no caso do direito especificamente, você buscar eletivas que sejam complementares à sua formação e não fazer as disciplinas específicas do direito, porque, por exemplo, penal, civil, constitucional, você vai ter que cursar isso na PUC porque tem a ver com o direito brasileiro. Então, se você tem algum outro interesse no direito, por exemplo, direito internacional,
faça em outro país que tenha a ver com o que tem no Brasil. A gente tem uma menina que foi para a Alemanha fazer direito e ela teve muito retorno nesse sentido, porque ela falou que tudo que ela fez lá tinha muito a ver com a área do direito aqui na PUC, que ela gostaria de fazer. Então, assim, ninguém pensa em fazer na Alemanha quando está pensando em direito, mas muitas vezes tem a ver com o seu interesse específico. Acho que o Daniel quer falar alguma coisa. O pessoal do direito pode ir para estudar matérias relacionadas a finanças, a patentes, até alguma coisa relacionada a marketing, pode ir para a área de sustentabilidade, né? Assim, não faltam campos assim que possam agregar a formação do aluno, né? Isso é importante, especialmente para o curso do Direito, que é um curso muito fechado, por exemplo, nas universidades americanas, né? É um curso que é no nível de pós-graduação até, porque você primeiro precisa fazer uma quantidade enorme de créditos na graduação. Então, não adianta querer fazer um curso de direito penal numa universidade americana, que provavelmente não vai ser aceito, né? Porque vocês, quem está na graduação, não vai ser aceito nesse nível que é considerado o nível de pós lá. Mas, então, isso que a Nancy e o Ricardo estão falando é muito importante, aproveitar as eletivas para enriquecer o currículo, né? Falando de direito, nas especificidades que vocês querem seguir no campo do direito, né? E aproveitando esse gancho que a Nancy tinha falado antes, por isso que é interessante que você leia os relatos dos outros estudantes que já foram, porque você vai ver que muitos de direito já foram e tiveram essas experiências em diversos países para você poder ter a ideia de onde tem o que para você aproveitar melhor para o seu curso aqui. Tem uma pergunta aqui no chat que é sobre fazer o intercâmbio mais para o fim da faculdade. Nem sempre, isso é muito pessoal. Tem alunos que preferem fazer mais para o começo, justamente por conta de estágio, porque o estágio é requerido em algumas áreas, é obrigatório em algumas áreas. Ou também tem alunos que deixam para o final, justamente porque no momento estão participando de algum estágio. Então, isso é muito pessoal, depende de que momento que você está da graduação. Os alunos de engenharia, a gente sempre recomenda que realmente vá em torno do 5º período, porque aí é o momento na engenharia que tem essa passagem do ciclo básico para o ciclo profissional, então realmente é um bom momento ir, mas não é determinante. Você pode escolher o seu momento de ir para o intercâmbio. A gente tem casos de alunos que foram para o intercâmbio faltando quase nenhuma matéria, e aí voltaram para a PUC para cursar apenas 1 ou 2 disciplinas para se formar, e aí ficaram mais à vontade. A gente tem o caso de alunos que foram justamente porque queriam se aprofundar em algum tema que tinham interesse no mestrado, então era o momento de conhecer melhor algumas áreas para poder escolher melhor no mestrado. Então, isso não é determinante. Quem faz direito consegue terminar no tempo normal ou acaba atrasando? Eu acho que consegue terminar no tempo normal, mas eu vou falar aqui como mãe de alguém que já estudou na PUC, como alguém que já está aqui há alguns anos. Eu acho que assim, o momento que você está na universidade é um momento especial na sua vida e que não volta depois, mesmo que você faça uma segunda graduação, que você faça um mestrado, e que você tem que se dar um momento de aproveitar esses anos que você está na graduação. Então, não há por que você se apressar em se formar tão rapidamente. Tem uma frase que a gente fala aqui para os alunos que é melhor ser universitário do que ser desempregado. Então, para que uma pressa doida de se formar, se você pode curtir um pouco mais, às vezes ficar um semestre ou 2 no exterior e ter um currículo mais forte, um currículo que tem mais opções, né? Como o Daniel falou, às vezes você tem interesse, por exemplo, em direito ambiental, e aqui na PUC deve ter 1 ou 2 disciplinas que são bem específicas. Esse é o momento de você, sabe, enriquecer seu currículo, ter uma experiência bacana, conhecer uma oportunidade internacional e sem pagar tão caro quanto você pagaria se você fosse fazer esse curso de forma privada ou se você fosse fazer só esse curso no exterior. Então, às vezes, é o momento de aproveitar para, né, ter um pouco mais de pisar no freio, aproveitar um pouco esse momento pessoal, né? Essa pergunta é muito boa, sobre a periodização, né? Uma das coisas que a gente fala aqui é que o aluno, quando vai fazer intercâmbio,
ele fica desperiodizado. Porque, claro, né, se ele está seguindo sua turma, né, o número padrão de disciplinas por semestre, ele, quando ele fizer intercâmbio, ele provavelmente não vai fazer um número padrão de disciplinas. Então, ele pode ou antecipar, fazer um pouquinho mais de disciplinas antes, ou fazer um pouco mais de disciplinas depois, porque durante o intercâmbio ele não tem certeza de quantas disciplinas ele vai fazer. Né? Às vezes ele tem a ideia de que vai fazer 4, 5 disciplinas, 6 disciplinas, quando a realidade não é muito bem essa. Você está em uma outra cultura, num outro ambiente, tendo que descobrir, às vezes é a primeira vez que a pessoa está saindo de casa, tendo que descobrir como é que gerencia, né, a administração doméstica aí, né, como é que vai para a universidade, é tudo novo, né? Então, às vezes, e é claro que a pessoa quer descobrir a cidade, né, alguns lugares do país, enfim. Então, isso tudo faz parte do intercâmbio, né? Então, talvez por isso você não consiga fazer o mesmo número de créditos que você faria aqui no período que você estaria em intercâmbio, né? Então, assim, você pode compensar isso antes ou depois, mas o fato é que você vai ficar um pouquinho desperiodizado, sim. Ô, Daniel, mais uma razão para planejar bastante o intercâmbio, né? Porque eu sei que, por exemplo, vários alunos têm uma pressão dos pais. Bom, eu vou pagar a PUC até determinado tempo, né? Existe essa pressão também, né? do pagamento da PUC. Então, eu acho que aproveitar eletivas lá fora, né? Aí vocês têm que conversar com os professores do departamento, conversar com a equipe da CCCI, para que essas eletivas tenham equivalência depois, certo? É muito importante, a não ser que vocês queiram fazer sueco, por exemplo, como esse caso desse nosso aluno. Mas aí você sabe que não vai ter equivalência mesmo, né? Então, são planejamentos que vocês têm que fazer dentro do curso, né? E nas possibilidades, das chances de cada um, chances financeiras, chances de quanto tempo vai ficar na graduação, né? Então, eu acho que é importante planejar bem, né? Planejar bem para poder ver quais são eletivas que vocês podem fazer lá fora, para que, na volta, vocês possam aproveitar a equivalência nessa experiência do intercâmbio, certo? Vou pegar esse gancho também sobre o planejamento, principalmente financeiro, né? Que uma pergunta recorrente, uma dúvida recorrente é quanto a bolsas, né? Então, assim, primeiro esclarecer que existem bolsas que são de agências de fomento, tipo CAPES, CNPq, existem bolsas que são concedidas por governos, né? O governo do Canadá volta e meia tem uma bolsa excelente, a Espanha, a Alemanha. Existem bolsas que são de instituições privadas, aqueles bancos, aquelas coisas todas. E tem muitos acordos que a gente mesmo, como departamento, a gente procura estabelecer com algumas universidades, né? E o mais importante é que essas bolsas, é importante ficar muito atento quanto à oferta dessas bolsas, porque algumas elas vão acontecer durante alguns anos, algumas são extremamente pontuais, só vai acontecer em determinado período e talvez não aconteça nunca mais, e a gente tenta divulgar essas bolsas ao máximo. Então, assim, quando a gente divulga essas bolsas, a gente divulga elas num espaço no nosso site chamado Outras Oportunidades, e é importante que o aluno veja o perfil da bolsa, né? A quem se destina essa bolsa? É aluno de qual período, de que curso? Qual é o curso que a pessoa vai fazer lá fora? Não adianta o aluno de um curso que não tenha nada a ver com a temática que será oferecida lá fora, tentar se inscrever, forçar uma barra para ganhar uma bolsa para poder fazer o intercâmbio, né? Isso não vai funcionar. Mas se é um aluno que é do curso certinho, é um bom aluno, um aluno esforçado, e que defende bem a sua candidatura, está alinhado com o que é proposto, né, ele tem grandes chances de concorrer e ter sucesso com essa bolsa. Então, completando aqui do Daniel, nesse semestre a gente tem algumas oportunidades com ajuda de custo para quem vai fazer o intercâmbio acadêmico, que é esse intercâmbio de 1 ou 2 semestres. Então, a gente tem uma bolsa que cobre as despesas de moradia e alimentação em São Pablo de Arequipa, e essa é aberta a todas as áreas. A gente tem 3 bolsas, que é o programa Erasmus, que é com a Universidade de Edimburgo, e essas bolsas são de 850 euros por mês, mais uma ajuda para passagem. E a gente recebeu agora, na semana passada, uma bolsa da Universidade... Eu vou falar o nome completamente errado, eu falo sempre como se escreve, porque é um idioma difícil,
que é a Radrek Kralové, que é em torno de $3.000, mas eles vão dar a bolsa na moeda local. E sim, dá para viver com esse valor lá. A gente já teve alguns alunos que receberam essa bolsa. E a gente está colocando aqui no chat agora que o quadro onde os alunos podem consultar os detalhes sobre participar dessa banca, com ajuda de custo, é uma banca separada. O aluno pode se inscrever 2 vezes no intercâmbio, uma vez com ajuda de custo e uma vez com intercâmbio regular, quer dizer, no mesmo processo seletivo ele pode participar 2 vezes, então ele vai pagar 2 inscrições, vai passar 2 vezes pela banca, e no momento em que ele é selecionado, ele pode ser selecionado para as 2 opções e escolher qual que ele quer. A gente teve no semestre passado um aluno que passou para as 2, com ajuda de custo, e para o intercâmbio regular, só que para o intercâmbio regular ele passou para uma universidade que era a universidade dos sonhos dele, e aí ele falou, não, eu prefiro devolver a bolsa, e a gente passou para o segundo colocado. Então, você pode participar sem nenhum critério de tem que ser determinante neste momento, você pode participar das 2 nesse momento, que está aberta a inscrição, dá tempo de se organizar até dia 20 de maio, o TOEFL e o IELTS, os resultados saem em torno de 1 semana, então dá tempo de você se inscrever ainda. A prova da PUC até dia 25 de abril, você consegue se inscrever, então dá tempo de você já se organizar para este processo seletivo, e realmente é uma oferta de bolsas grande. A Bolsa da República Tcheca, eles pediram para a gente avisar para os alunos que eles não estão no meio da guerra, eles estão a cerca de 600 quilômetros de onde a guerra está se passando. Então, assim, eles falaram, olha, os alunos não precisam ficar preocupados com isso. Nesse momento, a gente tem 2 alunos que estão na Eslovênia, com uma bolsa super bacana que nós recebemos. Essa bolsa era para um aluno ficar um semestre e outro aluno participar de um projeto que era de estágio, né, de internship. Então, ele está trabalhando com o pessoal da universidade, montando material de divulgação, conhecendo como é que a Europa vê a divulgação, conhecendo uma nova maneira de pensar. Então, isso para o currículo dele vai ser muito importante, e ele foi com ajuda de custo, né? Então, a gente está sempre, a todo momento, buscando opções para ajudar os alunos que não tenham tanto background financeiro. Então, é importante a gente destacar isso. A bolsa é para quem não tem esse background financeiro, mas também é aberta para quem tem um bom desempenho acadêmico e queira concorrer. Então, é aberta a todos. Daqui a pouquinho nós vamos terminar essa sessão, né? A que horas termina, Ricardo? Ela acaba agora às 11 horas. Às 11 horas. Eu só queria dizer uma coisinha. É o seguinte, essa feira, esse ano, a gente podia chamar de O Retorno, né? Porque nós estamos voltando, né, bem entre aspas, aqui, ao normal. Né? Por quê? Porque várias universidades já estão aceitando os nossos alunos. Ano passado, quando nós fizemos essa feira, a Europa estava fechada, só algumas universidades recebiam alunos, os alunos faziam um verdadeiro malabarismo para chegar nos países de destino, né? E ainda temos muitas universidades nos Estados Unidos que estão ainda em processo de transição. Então, o intercâmbio agora vai ficar cada vez mais atraente e tomara aqui, batendo na madeira, tomara que isso volte ao normal que nós éramos há 3 anos atrás, né? Porque nós tínhamos, o Danilo, no início da fala, falou que 160 alunos, a Linda recebeu 160 alunos, a Nancy está mandando mais ou menos o mesmo número. Há 3, 4 anos atrás, nós recebíamos 400 alunos, mandávamos 300 e tanto, ou seja, estamos aqui torcendo, fazendo muita força, muito empenho para que o intercâmbio volte ao que era antes da pandemia, certo? Então, nós temos aqui muita garra, né? Superamos esse momento de transição terrível da pandemia, né? Porque tudo fechado, né? Todos vocês passaram por isso, né? Aulas no Zoom. Então, agora vamos ter pensamento
positivo para que a gente possa retomar e vocês façam belas pesquisas para poder aproveitar ao máximo o intercâmbio que vocês podem fazer. A Ingrid fez uma boa pergunta, né? Porque a gente, inclusive, tem alunos que estão pisando na PUC, no campus da PUC, praticamente pela primeira vez, né? E a gente, de certa forma, fica um pouquinho escondido, porque a gente está no edifício do Padre Leal Franca, que a melhor referência para quem é novo na PUC é o restaurante Couve-Flor. É o 8º andar do Couve-Flor, né, Daniel? Eu vou falar para quem está interessado que possa ficar agora, quem tenha disponibilidade de participar agora do encontro que nós vamos ter agora às 11 horas, com os alunos que já foram para intercâmbio. Eles realmente têm uns relatos muito bacanas, porque eles viveram a experiência, né, e podem falar melhor de qualquer lugar do que nós, né, que ficamos mais na questão administrativa. Então, quem puder ficar agora para as 11 horas, vai começar uma conversa com os alunos que participaram do nosso programa de intercâmbio. E aí, até para falar um pouco sobre a experiência pessoal, a experiência acadêmica, né? Então, é importante que quem puder ficar. De qualquer forma, a gente agradece a todos que puderam participar desse primeiro momento, da abertura e das nossas orientações iniciais. E essas orientações estão disponíveis no nosso site, a gente tem gravações de orientações passadas, então o aluno pode assistir, tem várias lá, de várias apresentações que nós já fizemos.